Essa aula de hoje é uma aula também para psicólogos, para poder eles ajudarem as vítimas. Porque quando você sabe, você que é um profissional, você sabe, né? Porque no Brasil não tem muita informação sobre narcisismo. Quando você sabe como o narcisista age, você sabe como reconstruir o cognitivo das vítimas. Você vai lá no ponto-chave que foi destruído, para você ir reconstruindo passo a passo, né? Step by step. Oi? Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Jane. Se você quiser morar alguns minutos nessa casa, diariamente, ou quase diariamente, tem dias que não é possível, se inscreva, ativa o sininho, comenta e compartilha, sai compartilhando com todas as pessoas que você conhece. Muito obrigada. Para os moradores da casa, abraço apertado, porque aqui tá frio, tô precisando de abraço. Beijo, cheiro, carinho, tudo. Vamos lá? Vamos continuar a nossa saga, né? Então vamos lá. Vamos ver por que o narcisista é tão expert em descobrir suas fraquezas, né? Já falei que ele usa técnica, alguns inconscientes, outros conscientes, né? Aqueles que têm um nível de instrução bem alto, né? São os professores universitários, os religiosos, os políticos, as pessoas, né, que estudam muito. Elas estudaram essas técnicas, né? Elas aprenderam essas técnicas estudando ou descobrindo por acaso. Mas existe o narcisista classe média, ou classe abaixo de média, que eles não tiveram oportunidade de conhecer, mas eles usam essas técnicas. Será que ele tem um sexto sentido, né? De usar pesticida, né? Que é aquela técnica de chegar no ouvido assim, tá ali o tempo todo mastigando aquele abuso, até você fazer lavagem cerebral em você, né? Alguns religiosos, como eu já falei no vídeo, gente, eu tenho que continuar falando sobre esse assunto, porque faz parte do social, né? Usa a sua glândula pineal, chega no seu ouvido bem baixinho e começa a falar certas coisas que te causam medo. Então, será que ele tem um sexto sentido? Será que essa pessoa é um ser especial? O que será que essa pessoa tem, que tem essa capacidade de destruir mentes, de, sabe, abusar da forma que bem quer entende? Quem é essa mente chamada narcisista, sociopata, psicopata? O psicopata a gente já sabe, né? A pessoa tem um defeito de nascença, né? Um chip que não funciona. Mas esses outros dois, a tríade negra, que é uma coisa, ui, Jesus, né? A tríade negra, para quem não sabe, eu tenho um vídeo aqui, e ele é uma pessoa que ele adquire a personalidade de 3 distúrbios. Imagina, se um só é insuportável, imagine 3 na mesma pessoa. Tem quem aguente? Não tem, né? Não tem quem aguente. Por que que eu estou falando assim, né? Sobre essas técnicas, sobre a possibilidade dele ter um sexto sentido. Porque ele sabe exatamente como, onde, quando machucar você da forma mais cruel que existe. O narcisista, quando olha para você, dá a impressão de que ele está lendo sua mente. E é bem possível que sim, porque se ele estudou você, se ele conhece suas emoções, né?
Porque principalmente o empata, não é todo mundo que é empata, né, gente? Mas principalmente o empata, ele é uma pessoa transparente nas suas emoções. E facilmente qualquer pessoa sabe como ele age, suas reações. E o narcisista, né? A pessoa é muito inteligente, usa a inteligência para o mal. Então, o narcisista, ele é capaz de fazer você se ajoelhar nos pés dele e você se humilhar da forma que ninguém faz, nem para se comunicar com Deus, nem com Jesus Cristo. Você não tem capacidade de ser tão humilde, né, para esses dois seres invisíveis, né? Um já foi visível, mas hoje é invisível. Como você é capaz de se humilhar para um narcisista? Por que isso acontece? Por quê? Alguém sabe me responder? Porque o narcisista, ele tem a tendência de procurar certos tipos de pessoa que ele entende que aquela pessoa é capaz de se submeter aos abusos dele. Então eles sabem que a pessoa é sensível, que a pessoa é delicada, que a pessoa é carinhoso, que a pessoa é amorosa, que a pessoa é do bem. As pessoas que não têm conhecimento sobre a personalidade narcisista, fica muito fácil virar uma presa na mão deles, porque eles se tornam uma presa fácil para os abusos e as críticas das manipulações narcisas. O narcisista, ele talvez, né, use o senso crítico dele, o senso intuitivo para atrair pessoas empatas, porque normalmente as pessoas empatas, elas têm dificuldade de estabelecerem limites. Essa é uma das fraquezas da pessoa empata. Não sabe estabelecer limites, não sabe dizer não, não sabe parar, não sabe dizer chega. Quando o narcisista identifica uma pessoa com essas características, ele abre champanhe, ele celebra na mente dele. Mas não é só isso. Existe algo muito mais obscuro e sinistro depois da conquista. Depois que o relacionamento é estabelecido, é considerado um relacionamento, tudo muda. Essa capacidade que ele tem, intuitiva, de saber o que tem no seu coração, na sua mente, que permite eles infligirem crueldades incríveis, inacreditáveis. Tudo se resume num tipo específico de empatia. Não é uma empatia normal, saudável. Eles se agarram, se apegam e fazem tudo para se aproximar de pessoas que têm um tipo de empatia diferente, que é, no meu entendimento e no entendimento de vários psicólogos, é a empatia codependente, que é prejudicial a quem possui esse tipo de personalidade. É aí onde as coisas começam a esclarecer para que você possa entender o comportamento narciso. Advogados, religiosos, promotores, policiais que interrogam os presos, managers, pessoas de RH, enfim, né? Orientadores de psicologia,
O que mais? Professores de orientadores de PhD, são profissionais que usam a empatia cognitiva. Isso dá a eles a capacidade de ver as coisas de uma perspectiva e agir de uma maneira que seja conveniente e benéfico para eles, não para ambos, nunca para ambos, somente para eles. A empatia cognitiva é uma empatia, mas não do jeito que as pessoas conhecem. Ela funciona mais ou menos assim. Eu não posso, já falei no outro vídeo, no vídeo da perspecticida, eu falei que eu não podia dizer, né? Não posso também falar muitas coisas, eu não posso falar, mas eu dou dica para você entender. E eu sei que vocês entendem, vocês são inteligentes. Então, isso aqui agora é uma dica, tá bom? Digamos que ó, eu tenho muitos seguidores policiais, vocês não vão ficar zangados comigo não, tá? Porque vocês são vítimas, se vocês estão aqui, vocês são vítimas. Então eu vou dar um exemplo mais comum que todo mundo sabe. O policial prendeu alguém e está interrogando. No Brasil se usa uma técnica de crueldade, né, de machucar, de maltratar. Mas em outros países, né, que não usa essas técnicas, que ainda é usada no Brasil e em outros países também, que ainda é usado, né, eles usam a empatia cognitiva. Entendeu agora? Para conseguir o que ele quer, a confissão ou a submissão daquela pessoa que ele está interrogando. Então, o que é que ele faz? A conexão empática cognitiva. E aí, lá o bandido preso diz para ele tudo o que ele quer ouvir, sem ele tocar um dedo. Então, ele usa a conexão da empatia cognitiva. E o narcisista faz isso assim, de uma forma fantástica, né? Vamos dizer assim. Essa é uma das ferramentas usada pelo narcisista, a empatia cognitiva. Quando você vai comprar um apartamento, quando você vai comprar um carro, o vendedor usa o quê? A empatia cognitiva, né? Ele vai ali, conversando, conversando. Papo de manipulador, comigo não funciona. Mas não funciona mesmo. Essa é a principal ferramenta, né, do narcisista. A conexão da empatia cognitiva. Então, vendedor, professor, político, religiosos e outros precisam dessa técnica para controlar, para persuadir, para poder mudar o pensamento da pessoa e eles conseguirem o que eles querem. Eles precisam entender seus sentimentos e seus pensamentos. É aí, quando você deixa as pessoas entenderem seus pensamentos. Os sentimentos podem até ser, porque o sentimento é uma coisa que aflora. É difícil a gente saber guardar nossos sentimentos. Mas os pensamentos, você só não controla se você não quiser, né? Porque eles precisam entender essas duas coisas em você, os seus sentimentos e os seus pensamentos, para poder lhe manipular. Se ele não conseguir descobrir essas duas coisas, ou pelo menos uma, ele não consegue te manipular. Ninguém consegue te manipular quando eles não sabem dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Tá bom? O sentimento é uma coisa que a gente não controla muito, então é difícil a gente esconder.
Mas o pensamento? Você pode. Porque o narcisista, ele interpreta as suas emoções, o seu amor, né? Ele consegue distinguir a abertura que você está dando para ele penetrar nos seus pensamentos e nos seus sentimentos. Ele consegue interpretar sua bondade, sua gentileza, generosidade. Assim também, e principalmente, as suas fraquezas. É aí onde está o X, né? Onde está lá, hashtag o X do problema. Se você der 1 centímetro de oportunidade de um narcisista descobrir essas coisas que eu acabei de falar, suas fraquezas, seu amor, seus sentimentos, seus pensamentos, sua bondade, sua generosidade. Se você der 1 centímetro, ele consegue entrar na sua mente e percorrer milhas, os quilômetros que seu cérebro tem. Ele percorre 1000 vezes em 1 minuto, repetidamente, até que você ceda aos abusos e à insalubridade dele. Eu vou falar, depois fazer o vídeo, né? Como o narcisista usa detalhadamente a empatia cognitiva para machucar você, para poder você entender esse jogo, tá? Eu disse a vocês que é quebrando o encanto do narcisista. Porque só você sabendo como ele funciona, só você sabendo as ferramentas que ele usa, e repito, alguns usam inconsciente, porque como eles sofreram abusos, né? Os que sofreram abusos na infância, mas não são todas as pessoas que são narcisistas que sofreram abuso, bota isso na cabeça. Alguns são índole, natureza, tá? Mas a maioria, eles vêm de famílias disfuncionais. E aí, eles usam essas técnicas inconscientemente, que eles usaram durante a infância e adolescência como proteção, tá? Como defesa, como sobrevivência. E eles usam isso porque já está fixado na mente deles, eles usam para machucar os outros. Precisando de bastante like. Eu já falei para vocês, vou repetir, né? A gente vai mudar muita coisa no ano que vem. Inclusive o cenário, né? Tem pessoas que dizem que ama esse cenário, mas que já está cansado, e eu também, tá? Não é só algumas pessoas que dizem que já está cansado desse cenário, eu também já estou. E eu vou mudar no próximo ano, tá bom? Vou agradar vocês e a mim também. Mas de vez em quando a gente vai mudando assim o cenário, vai mudando as coisas. Teremos companhia também no ano que vem, tá? A minha netinha vai estar sempre comigo. Eu tô já apaixonada pelos vídeos que ainda nem fiz, né? Com a minha neta assim, pertinho, para cheirar ela, abraçar, beijar. Nossa, gente, eu tô tão feliz que vocês não imaginam. Ao mesmo tempo eu tô triste. Mas eu não posso falar das coisas que estão para acontecer na minha vida. Mas com certeza ano que vem o cenário é diferente, né? E teremos sempre companhias de Sofia, que é a minha neta. Eu tenho um neto também chamado William, mas o William aparecerá ocasionalmente, porque ele mora com a mãe dele, né? E provavelmente ela só vai permitir que ele passe alguns dias comigo. Então, por hoje nós ficamos por aqui. E até o nosso próximo encontro.